Olá, boa tarde. Chegamos então ao último episódio da série Melhor é Ser em Dois. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao Casas Dignas, né? Essa é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui falando com você, entrar na sua casa e estar trazendo testemunhos, né? Trazendo palavras que abençoam, que edificam, que traz luz para nossas vidas, né? E eu quero agradecer a cada um por dedicar esse tempo, né? E também agradecer, né, a todos aqueles que assistiram as outras lives, né, os outros episódios dessa série. Nós esperamos que você tenha sido abençoado com esses episódios. Esse é o último, né? É um episódio especial, não que os outros não tenham sido, mas há essa expectativa em trazer algo que abençoe cada casa, né? Nós queremos começar lendo um textozinho do livro de Efésios. São 2 versículos, Efésios 3, o 20 e o 21, que diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E é assim que começamos esse momento, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade, pelo dom da vida, por esse dia. Isso aí. Os nossos convidados de hoje, né, Júlio e Amanda, e vão falar um pouco da caminhada deles, né, e do testemunho de vida. E aproveitem aí para convidar os amigos, porque essa história vale a pena. É uma história de cinema, de livro, né, Zaf? Como o Zaf falou, mas aconteceu na vida real. E a gente, quando conheceu, se encantou, né? Se apaixonou pela história, pelo enredo, por tudo que eles viveram e tem vivido, né? Aquilo que Deus tem construído. Então, com muita alegria que a gente vai chamar Júlio e Amanda para contar um pouco da sua experiência e abençoar com aquilo que o Senhor tem trabalhado na vida deles. Vamos esperar. Entrando! Olá. Oi! Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Que bom ver vocês! Todo mundo perfumado. Não entendi. Todo mundo perfumado aí? Tudo perfumado aqui. Cheiroso. Banho tomado, perfume, pra sair bonito e cheiroso na live. Muito bem. Sejam bem-vindos ao Casas Dignas. Obrigada. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós aí, né? Para nós está sendo uma bênção de Deus. Amém. A gente tá muito feliz de ter vocês, que vocês se sintam à vontade, né? A gente sempre fala isso para os nossos convidados. Essa é uma casa virtual, né? Que o Senhor nos levou a abrir. Então, que vocês se sintam de fato como se estivessem conversando com a gente, sentados à nossa mesa, trocando uma ideia. Que o nosso 30 de agosto seja abençoado hoje, né? Que a gente sinta a presença do Senhor entre nós. Amém. Verdade. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco, né? Durante na semana tivemos um momento aí que a gente conversou bastante e conhecemos um pouco da história de vocês, né? E confesso, né, que nos abençoou bastante, né? O testemunho de vida, de caminhada de vocês. E aí esse momento, como ele é um momento rápido, é 1 hora, e a gente dividiu aqui em algumas perguntas para ver se a gente consegue passar para as pessoas que estão participando aí da live essa caminhada, né, essa caminhada de vocês e como Deus tem trabalhado, né, como tem sido esse trajeto, esse testemunho de vida que nos abençoou. E eu acredito que o compartilhar vai abençoar também essas vidas que estão nos ouvindo, esses lares que estão nos ouvindo nesse momento, né?
Pode mandar, então. As perguntas. Estamos aí à disposição. Pode mandar bala, né? Manda bala. Mas estamos Bom. muito felizes, viu, pelo convite, por estarmos aqui. Partilhar um pouco do que Deus tem feito na nossa história também é sempre muito gratificante. Agradecer nossos padrinhos, né, a Miriam e o Zaf, que fizeram essa mediação, ligação. né? Essa ligação aqui, ó. É isso aí, eles também. Bom, então a gente colocou como título um sacerdote, uma doença e a cura pelo amor. Então a gente vai entrar aí para que o pessoal entenda quem é esse sacerdote, o que foi essa doença e aonde veio essa cura. Então a minha pergunta primeiro é para você, Júlio. Como foi que você descobriu a sua vocação e qual era essa vocação? Legal, eu comecei, né? Eu cresci num lar cristão, né? Meus pais, catequistas, músicos, enfim, sempre envolvido com a grande comunidade. E eu cresci nesse ambiente, né? Eu, minhas irmãs, Juliana, Paola. Então, para mim a igreja sempre foi uma segunda casa, digamos assim, né? Sempre cresci ali dentro. Mas eu não conhecia nenhum padre, né? Isso que é interessante nessa história, né? Eu, dentro dessa caminhada, tive minhas experiências de fé, fui fazendo a catequese, me envolvia com um grupo de jovens, visitava famílias carentes para levar a cesta básica, e assim eu fui crescendo dentro da comunidade cristã, né? Ajudava numa pregação, outra dentro do grupo de oração, até que na adolescência eu senti o desejo de ser um missionário. Então, para mim, o missionário era aquele que saía de casa, né? Que vai para outros lugares onde Deus mandar. Esse era o meu desejo de jovem. E depois, com muito trabalho, conheci alguns padres que eu ficava procurando. Não tinha essa facilidade da internet, né? E acabei encontrando num grupo de jovens um padre missionário, era de Portugal. Fui conversar com ele, Padre Carlos. Aí ele foi falar para mim de seminário, de como se formava padre, se não tinha interesse. Então, um breve resumo, foi assim que eu fui parar num seminário. Meus pais tomaram um susto, né? Quando eu falei, olha, eu penso em seguir a vida como um seminarista, me tornar um padre. E aí meu pai até riu na época, eu lembro muito bem, ele falou, olha, seja o que Deus quiser, né? Que Deus te abençoe, se é isso que você quer, siga o caminho de Deus. Então, tive muito apoio da família, mas não foi tão simples. Isso aconteceu lá pelos 14 anos, aos 16 foi quando eu realmente pensei em dar esse passo, até que um padre falou, Júlio, termina seus estudos. Aqui. Acho que voltou, né? Voltou. Pode continuar que a gente está te ouvindo. Legal. Aos 20 anos ali eu consegui, entrei, né, no seminário. Casas Dignas entrou aqui, ó. Acertar. Vamos ver se Tá. Aí. Que Ao bom, agora contrário. vai. Hoje a gente, além de dar testemunho sobre a caminhada, sobre a vida, a gente está aprendendo um pouco sobre tecnologia, viu, de gente? paciência. Paciência. Acho que todo mundo, né? Pelo Instagram é a primeira vez que a gente transmite do nosso, né? Legal. Sim. Ah, legal. Quem sabe, né? Deixa eu ver. Bom, eu não sei, Amanda, onde foi que você... se você conseguiu falar tudo, a gente não ouviu, mas o pessoal tinha ouvido. Então, Eu vou dar uma continua aí. resumida. Legal. Então, eu, com 12 anos de idade, eu descobri um câncer, né? Uma leucemia. Na verdade, a doença chama mielodisplasia e mielofibrose, Mais que é alto um pouquinho. bem rara. Então, o tratamento foi muito difícil, né? Porque não tinha tratamento. Os médicos sempre falaram, geralmente dá em pessoas de 70 anos, então assim, a gente nem faz tratamento porque a pessoa já tá Geralmente mais não suporta, debilitada. né? É um tratamento agressivo, né? E nisso foram muitas medicações, eu fiz cirurgia, tirei o baço na tentativa de melhora, não tive melhor.
seus pais, né, se debruçavam de várias maneiras para poder encontrar uma solução para esse tratamento, né? Vocês contam. Sim, é. Nessa época a gente não se conhecia, né? Não, nem sonhava. Eu era uma criança, tinha 12 anos. E eu estava me formando lá no seminário também, É. não conhecia. E daí foram, eu acho que 10 anos na tentativa de um tratamento eficaz, né? E assim, era cada dia sobrevivendo a cada dia. E assim, os irmãos, né, ajudavam muito com doação de sangue, porque eram cerca de 300 bolsas de sangue por mês, como eu havia dito, todo dia à noite eu ia para o hospital e passava a madrugada no hospital fazendo transfusões. E não podia ter. Eu não podia andar no banco da frente do carro, para vocês terem uma ideia, por conta do cinto. E porque se desse uma freada, dentro virava hematoma. Uma freada brusca poderia já virar um hematoma na marca do cinto. Não ali, precisava né? ser muito brusca, não. Porque assim, eu não tinha coagulação nenhuma. Então, assim, foram vários anos nessa tentativa, passei com muitos médicos, né? Fui para congressos na mala dos médicos, na tentativa de encontrar tratamentos e, assim, nunca encontraram. E daí, quando foi em 2013, né, um pediatra que na época cuidava de mim falou: Amanda, tem essa medicação, sugere para o seu médico, porque daí já era adulta, né? Tava passando com outros médicos. Tem essa medicação. Em experimento, né? Essa medicação, acredito que funciona, vai funcionar no seu caso. Arrisca. E assim, já não tinha mais o que tentar, né? E daí eu conversei com o médico, falei: doutor, sei que tá difícil, a gente já tentou de tudo, mas eu queria tentar essa também. E daí em 2013 eu comecei essa quimioterapia, né? Me sentia muito mal, com os enjoos, tudo aquele negócio que a gente já conhece sobre quimioterapia. E nesse ano, e nesse período já de 2013, eu já conheci o Júlio. Nós tivemos um encontro por conta da juventude. Então, lá em 2011, eu fui assumir, a gente chama que setor juventude, trabalha com tudo que é envolvido, né? É um conselho de jovens, trabalha com tudo que envolve a evangelização da juventude, da adolescência até a vida adulta. E eu, então, fui chamado a ser um assessor eclesiástico, e, ao mesmo tempo, a Amanda passava por os jovens se reuniram para eleger um coordenador diocesano. O coordenador diocesano cuida ali são 11 municípios, a região toda, né? Então, precisava de um jovem referencial. E a Amanda tinha sido eleita pelos jovens. E ali então, ele era o assessor e eu era a coordenadora. A Leide, ó, que está nos acompanhando, fez parte Olha, a Leide, ela era do setor juventude, a Leide. Olha que bacana, nos acompanhando aí. E também em 2012, né, partilhava aí com a Gleima e com o Simar, em 2012 a minha mãe, saudosa mãe, hoje já faz 8 anos da sua Páscoa, né, da sua passagem, minha mãe descobriu que estava cometida de um câncer. E foi aí, né, reunião seguida de reunião com o setor juventude, conheci a Amanda com aquela alegria. A Amanda toca violão, canta ali, anima os grupos, né, mas toca muito violão também. Trabalhava com evangelização, não tinha tempo ruim para Amanda. Então era faculdade, eu não sabia da rotina de hospital da Amanda, porque ela não falava, ela não reclamava da vida, né? Ela tinha tudo para ficar, como eu sofro, né? E não, era sempre esse sorriso cativante, esse carisma, né? Deve focar melhor aqui, ó. Ela fica com vergonha. Mas é isso, isso contagiava, né? E aí, quando a minha mãe descobriu a doença, o câncer foi se agravando, aí a Amanda se manifestou, né, amor? Aí a Amanda disse: olha, eu... Né, passo por algo semelhante, né? Eu passo por algo semelhante, mas como assim, né? Estávamos numa reunião, era tipo umas 9h30 da noite, a Amanda com a mão enfaixada e aquele catéter, né, para tomar sangue. E eu, assustado com aquilo. A cidade que eu morava dava 70 quilômetros da cidade onde a Amanda morava. E nesse dia... E uns 80 de onde era a reunião. E uns 80 de onde era a reunião que a gente estava. Só para vocês terem uma ideia do contexto, né? Estávamos
nos reunimos com os jovens ali para uma reunião sobre a Jornada Mundial, e eu vejo a Amanda naquele estado, e tocando violão, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Fugiu do hospital, né? Aí ela falou, depois eu explico melhor. É mais ou menos isso. E a médica liberou a Amanda lá para ela ir para a reunião, depois voltar para o hospital tomar sangue. Foi nesse dia, acho que era fevereiro de 2012, alguma coisa assim, que eu descobri que a Amanda passava por esse tratamento tão pesado. E aí, gente, um detalhe, né? Eu já era apaixonado por essa menina, mas eu guardava isso em segredo aqui dentro. E nesse Relutava, dia, né? eu relutava. Eu amava muito a vocação de padre, né? Estava muito bem com a juventude, com a paróquia, e eu ficava relutando com isso, com esse sentimento. Eu falei, deixa isso aquietar aqui dentro, né? É paixão, vai passar logo. E aí, quando a Amanda me conta essa história, eu fiquei ainda mais apaixonado, né? Mas, enfim, a Amanda se ofereceu para ajudar a cuidar da minha mãe ali em alguns momentos, né? Eu lembro que foi você, a Claudenice, sua mãe, né? A Valda, sempre visitando a minha mãe lá em casa, Nossas famílias já se visitavam nessa época. nessa época já. E a gente se aproximou bastante, né? Então, além dos encontros, tinha também essa questão da saúde que nos uniu bastante, né? Inclusive, Vamos parando aqui. inclusive em 2013, né, que eu estava fazendo essa químio, fui para a Jornada Mundial da Juventude com jovens da Fraternidade Frassati, né? Levamos mais 6 mil jovens. Já vem. E fui. Eu lembro que eu fiz a químio, era 9 dias seguidos, e eu tinha um intervalo de 2 semanas. Fiz a químio, no mesmo dia, entrei no ônibus com o pessoal e fomos para o Rio de Janeiro. Lá peguei pneumonia, porque foi em julho, né? Tava um frio e tava com a imunidade baixa. Mas assim, a enfermidade nunca foi obstáculo para me parar, né? Em relação à evangelização dos jovens. Então, eu me entregava inteiramente, assim. E daí comecei a ter resultados, né, nesse tratamento dessa quimioterapia. Então, eu ia todo mês fazer a quimioterapia e eu lembro que o Júlio era padre, então ele me visitava no hospital, às vezes ia levar uma bênção, às vezes aparecia lá na quimioterapia. Então, assim, a gente já tinha essa maior proximidade. Era bastante interessante isso, porque eu também, além do meu trabalho com a paróquia, né? Eram 10 igrejas, ainda tinha as aulas de teologia, mas eu também era capelão no hospital. Então, inclusive ali eu conheci talvez acho que vocês até conhecem, o pastor Marion. A gente fazia um trabalho junto na diaconia do hospital aqui da cidade de Jundiaí, porque tinha uma dificuldade para os missionários visitarem os enfermos. O hospital colocava a gente no mesmo horário das famílias. E aí a gente ficava mal, né? Falava, poxa vida, se eu entrar, a família não entra. E aí foi onde os pastores e alguns padres nos reunimos na época, pelo ecumenismo, em nome dessa comunhão entre os cristãos. Olha, precisamos resolver essa questão, né? E ali, então, a gente tinha esse trabalho bonito de unidade que gerou, então, uma facilidade, né? Para visitar os doentes ali, os pastores e padres, então, e os agentes da pastoral, e também os evangélicos que visitavam, muitas famílias visitavam o hospital, a gente conseguia se reunir. E ali eu frequentava, visitava a Amanda, levava unção para ela, comunhão. Já passava nos outros quartos. Eu já passava nos quartos. Eu ficava muito internada, então, assim, tomava antibiótico, né? Pegava infecção com muita facilidade. A cada 20 dias eu tinha que tomar uma bezetacil, então eu ficava doente com muita facilidade. Então, ele ia me visitar e já passava de 4 em 4, dando a bênção lá. Os médicos, os enfermeiros já falavam, pô, padre, vou aproveitar, né? E aí eu fazia essa visita, né? Era bom, né? Que levou também bênçãos para muitos pacientes, né? Não ficou só. Da onde vinha, Amanda, essa sua força de mesmo tão debilitada continuar querendo e indo para o evangelismo, enfim, da onde é que vinha isso? Eu não tenho dúvida que era de Cristo, né? Porque, claro, tinha a hora que dava aqueles 5 minutos que falava, meu Deus, não vou aguentar, né? Será que devo
gastar minhas energias, as poucas que tem com a juventude, né? Porque era muita correria, muito evento. E assim, o amor pela igreja, pela evangelização, sempre gritou Te mais forte, motivava, né? né? E sempre me motivava. E eu tenho certeza que era Cristo que me sustentava ali, porque, nossa, quantas biópsias de medula às vezes eu fazia, né? E assim, a seco, entrava no consultório do médico, hoje a gente vai fazer uma biópsia, porque você não tá bem. E daí colhia o líquor lá, o ossinho da medula. Não deu certo, vamos fazer outro, porque essa amostra não foi suficiente. E Eu, quando soube dessa enfermidade da Amanda, eu fiquei muito motivado, né? Porque o banco de sangue quase não tinha sangue. E só a Amanda precisaria de 300 bolsas num mês. Então a gente mobilizou a juventude. Para vocês terem uma ideia, até o quartel aqui, o 12º GAC de foi Jundiaí, um batalhão. foi o batalhão inteiro para Literalmente. fazer doação de sangue, mas moveu a cidade. Saiu até matéria no jornal, uma amizade De sangue. de sangue, de fé e de sangue, né? No Dia do Amigo, teve um ano que eu acho, não sei se foi em 2012. Foi 2012. Um jornal aqui da região nos ligou e nos procurou, É. falando que sabia muito da nossa amizade, né? Que era muito bonita, não sei o quê. E nos entrevistaram, e ficou lá, amizade de sangue, o padre e a Amanda. E aí, mal a gente sabia o que viria pela frente, porque até ali eu não tinha falado nada nem com a Amanda, nem com ninguém. O único que sabia ali que eu gostava da Amanda era um padre que eu me confessava com ele. Os padres também confessam seus pecados uns com os outros para pedir a bênção, a oração, né? Continuar a caminhada. E eu partilhei isso com um padre, já faleceu, Dom Henrico, um homem de Deus, assim, que cuidou muito de jovens e famílias, né? Faleceu bem idoso. Mas ele, na época, me orientava, falou, põe na mão de Deus, vamos discernir, se coloque em oração. E assim eu fui, né? E a Amanda também. Então, era lindo de ver essa motivação da Amanda. Quantas vezes a Amanda saía do hospital e ia para evento, porque tinha que dar os recados, ou tinha que fazer uma pregação mesmo, e voltava para o hospital. E, em detalhe, ela não falava, e ainda falava assim, não fale que eu estou indo aqui para o hospital, porque senão as pessoas vão ficar aí, chamar a atenção de todo mundo, e a gente está aqui pela evangelização. Nossa, quer ver eu ficar brava? Era estar numa missa, Júlio. Amanda, levanta! Aí eu tinha que ficar de pé. Ela saiu do hospital para vir na missa. Que às vezes eu fazia isso, né? Para motivar o povo a ir doar sangue. Ele fazia isso na missa. Na missa. Tinha uma missa aqui. Ficava morrendo de vergonha. Tem um centro de evangelização que chama Arca da Aliança. Então, todo final de quinta a domingo, as missas dão ali 20 mil pessoas, 22 mil pessoas. E eu presidi nessa missa com mais de 20 mil pessoas. Falei, nada melhor do que fazer a campanha da doação de sangue, mas também mostrar o amor da juventude pelo Cristo. Então, era interessante falar, olha, tem uma jovem aqui, 18, 19 anos, ela não vai gostar do que eu vou falar, né? Mas ela saiu do hospital, estava tomando sangue e veio participar aqui do encontro, volta para o hospital, vai passar a noite lá e amanhã de manhã ainda tem que ajudar na missa lá da paróquia dela, né? A Amanda ficava muito doida com isso. Mas isso começou a motivar o povo a se interessar mais também, não só pela evangelização, que era o foco, mas também, puxa vida, né? O pessoal está precisando de sangue, vamos nos motivar, vamos nos mobilizar. Então, aí começou uma amizade muito bonita entre nós, né? Muito sincera. A Amanda, ela tem esse dom de ser muito verdadeira e ela sabe escolher as palavras. A gente já brigava enquanto era padre, e ficava... A Amanda, ela não fala a verdade, custe o que custar. Ela trabalha, ela chega com um jeito, mas ela fala. Fala assim, padre, não gostei disso. Tá. Então, essa sinceridade ia me deixando ainda mais apaixonado, né? Vocês imaginam. Até que o bispo me transfere para uma paróquia mais próximo dos meus pais, e era uma cidade vizinha à cidade onde a Amanda mora. E aí eu tinha mais chance de poder estar junto. Então, às vezes, eu até inventava alguma coisa para poder, de saudades da Amanda. Teve um período ali que eu fiquei 3 meses sem falar com eles, para tentar esquecer, né? E aí teve um encontro, e aí eu me vi novamente motivado,
E não só pela evangelização e por ela, eu comecei a pedir a Deus, então, uma luz. Falei, Senhor, não aguento mais. Eu amo a igreja tem um carinho muito grande por mim, eu por ela, mas eu tô apaixonado demais. Mais de um ano isso não passa, vai virar uma doença, né, gente? Eu estava até em crise de ansiedade por conta disso. E aí eu ganhei um presente muito especial. Um padre, eu era de uma paróquia muito carente, né? E um padre amigo meu já era, acho que a 11ª vez que estava indo para a Terra Santa, e ele me deu esse presente. Falou, padre, eu não vou poder, eu gostaria que você fosse. E eu entendo isso como um chamado de Deus também, uma oportunidade que Deus me deu. Lá eu fiz um retiro mesmo, na Terra Santa. Conheci onde Jesus passou, mas no Mar da Galileia, não sei se já devo contar ou não, né? Mas ali eu tive uma experiência com Deus que mudou tudo o rumo da história. Poxa. Então, a gente ia perguntar para vocês como foi os conflitos, né? Que você viveu, porque eu imagino que não deve ser fácil, já que você assumiu uma vocação e dentro dela tem algumas prerrogativas, né? Alguns impedimentos. Esse Sim, de casar é um deles. Aí você se vê exatamente. apaixonado por uma jovem que é uma jovem forte, dinâmica, mas que tinha uma doença também, né? E aí você sempre estava junto dela. Então, como era esse conflito? Como foi lidar? Você já contou um pouco, né? Que teve ansiedade, que passou um tempo, tentou se afastar para ver se isso saía do seu coração. Mas quando Foi. você tomou a decisão, já que a gente já foi lá para Israel, para Mar da Galileia, e a gente É, já teve lá. A gente olha já que teve lá legal. no Mar da Galileia, e eu também tive uma experiência muito forte lá no Mar da Galileia. Verdade. Mas como é que foi quando você contou para os seus superiores? Quando você tomou a decisão e contou para os superiores que iria deixar de ser padre? Olha, não, como podemos imaginar, não foi nada fácil, né? Durante uma missa lá num barquinho no Mar da Galileia, eu me sinto Jesus falando, mas no barquinho no Mar da Galileia eu falei com Deus. Aquele dia eu não fiz a homilia, eu pedi a Deus eu pedi aos amigos que ali estavam, estamos em 27 pessoas, a maioria idosos, e falei, olha, vamos falar com Deus, todos estamos aqui nesse mesmo ambiente, uma experiência única para todo mundo, era a primeira vez ali naquele barco, menos o dono do barco. Aí fizemos esse momento da oração, e ali eu falei, Senhor, eu vou voltar para o Brasil, e eu vou conversar com o meu bispo, o meu superior, pedir um afastamento, né? Tem isso também, o padre ele faz um voto de celibato, né? De não se casar. Celibato significa não se casar. Por um motivo muito simples. Se esse missionário celibatário precisar sair do país, por exemplo, é muito mais fácil transferi-lo do que transferir uma família inteira. Então, o que passa por detrás de toda a decisão de celibato é isso, né? Sim. Claro, tem a dimensão espiritual também do sacrifício. Imagina, eu podia dizer assim, olha, eu vou viver com essa paixão aqui dentro e continuar a minha missão. E aí é a dimensão do sacrifício do padre. E Sim. muitos amigos passam por isso, estão firmes até hoje, não adoecem por conta disso, mas eu estava adoecendo. Significa, então, que eu não estava convertido a essa vocação. Esse é o ponto, né? Que precisa dessa conversão também, me dispor. E aí chamei o bispo. E ele, muito simples, o Dom Vicente é um homem muito humilde, um homem missionário, né? Ele veio lá de Malta para o Brasil muito jovem, e aqui está há mais de, acho que já há 52 anos no Brasil. Mas ele disse assim, meu filho, você precisa realmente parar e pensar a sua vocação. E aí ele me orientou, rezou por mim, né, me pôs as mãos, me deu uma bênção, e falou, vamos fazer o seguinte, eu tinha muita função dentro da igreja, fui me desligando, fiquei só com a paróquia. E também fui cuidar da minha mãe, né, porque estava muito doente, e então eu tinha que conciliar isso, as aulas, a paróquia e a saúde da minha mãe. Então, no dia 30 de agosto, né, no dia de hoje faz 8 anos que minha mãe faleceu, então, dia 30 de agosto eu perdi a minha mãe,
Estávamos em preparação para uma jornada mundial que ia acontecer, então fiquei muito abalado, falei, não é hora de tomar decisão alguma, então fiquei focado, fui fazer retiros, comecei a frequentar o psicólogo novamente, porque para ajudar nessa decisão, e com esses acompanhamentos eu fui discernindo. Então, isso foi em 2012, agosto de 2012, para que lá em 2014 eu tomasse a decisão, então, de deixar o ministério finalmente, para pedir a Amanda em namoro, né? Então, a igreja me apoiou muito nesse sentido, a família da Amanda e a minha família também, porque aí nesse meio tempo, né, amor, eu me abri. Falei, olha, Amanda, eu estou para decidir deixar o ministério, aí ela falou para mim, conta com o nosso apoio, mas tem uma outra coisa, que eu estou também apaixonado por você, e aí eu tomei a resposta que eu precisava ouvir. Né? A Amanda olhou bem nos meus olhos e disse para mim, falou, olha, eu nunca imaginei, nunca te vi com esses olhos, você para mim é um grande amigo, um irmão de fé, um padre, nunca pensei que você pudesse estar apaixonado por mim, eu preciso pôr isso em oração, né? Carinho de irmão, né? Conta com o meu apoio, mas resolve a sua vida, né? Eu não vou namorar um padre, né? E eu adorei essa resposta, porque não podia ser diferente, né? Com a educação que a Amanda recebeu, dentro da fé dos pais ali, a família toda da Amanda se encontra bastante em oração, enfim, foi uma resposta muito madura. E isso deu força para ir chegar até o bispo e falar com o bispo, olha, eu me abri com a Amanda e a resposta foi essa. O bispo se sentiu tocado com essa resposta, falou, puxa vida, essa é uma mulher de Deus, essa é uma menina de Deus, eu vou rezar mais por vocês. Então, acho que é bom também a Amanda falar um pouco, né, desse... Deixa eu ver se não tem perguntas. Júlio fala, vocês perceberam. Me controla aí que eu não vejo a hora passar. Mas tá muito bom, acho que o pessoal tá gostando. Eu, pelo menos, estou ouvindo de novo e estou achando o máximo. Mas, então, a Amanda recebeu essa notícia da sua paixão, assim, de repente, para ela foi um susto, não é isso, Amanda? E você? A Clarice perguntou isso. Quando foi que você se descobriu apaixonada também pelo Júlio? Então, quando o Júlio se declarou, inclusive a gente estava num retiro, né, num encontro de jovens, na Canção Nova, e o encontro chamava Eu Quero um Amor Maior. Olha o tema do encontro. Né? Uhum. E ali o Júlio, nossa, chorava muito, assim, eu falava, nossa, eu acho que é saudade da mãe, né? Isso foi em 2013, no começo do ano. E de repente ele falava assim, nossa, eu precisava falar com você, preciso falar com você. E daí ele falou, né, que queria deixar o ministério, né, por uma questão que ele viu que não era mais a vocação dele. E quando ele falou, eu fiquei assim, nossa, mas sempre vi ele como um irmão, né? O respeito, né? Por ser um padre e tudo. Mas eu também não descartei. Falei assim, não existe essa possibilidade. Eu falei, vamos conversar com a família, né? E a gente precisa amadurecer. Eu gosto muito, muito mesmo de você, mas eu não sei se é outro amor, né? Que não seja de irmão. Eu nunca tinha namorado, né? Inclusive com o tratamento que eu fazia, vixe, a última coisa que eu pensava era de arrumar um namorado. Porque... E eu pensava, eu falava assim, nossa, eu tenho que arrumar uma pessoa que me acompanhe, né, nos tratamentos, e principalmente que seja de Deus. E eu falei, nossa, vai ser difícil, mas... Então, essa preocupação eu não tinha. E daí, nesse período, o Júlio falou, vamos passar a Jornada Mundial da Juventude, então, né? Porque os dois estão envolvidos, né? A gente vai muita responsabilidade. A gente vai trazer 3 mil jovens para o Brasil, aqui para nossa diocese. Vamos mandar um monte para o Rio de Janeiro. Mais de 10 mil, né? Foram 15 mil jovens ao total aí, entre os daqui da diocese, mais de outros 7 países que uma semana antes estavam aqui, foram para lá, né? E daí, muita responsabilidade. E daí a gente não podia jogar tudo pelo ar e falar, não, a gente vai... O padre vai casar, né? Imagina o escândalo que isso ia virar, né? E daí a gente conversamos com o bispo, tudo, né? Com os pais e... Eles estão até perguntando da família, né?
E daí Joel. sentamos com os pais, conversamos, né? Minha mãe ainda falou assim, nossa, Amanda, você e o Padre Júlio tem, vocês se gostam? Eu falei, mãe, né? E todo mundo, engraçado que todo mundo percebia isso e a gente, As pessoas mais próximas perguntavam, nossa, mas você gosta muito dessa menina, né? E eu, não, eu gosto, mas ela é mais jovem. Sempre esquivando. você pode falar um pouquinho da conversa A com minha, os pais? é, O Júlio que foi conversar eu fui primeiro. falar com os pais da Amanda, né? Falei, vou ter que falar com seus pais, porque, né? E aí o Levino e a Valda já falava pro Levino, falei, eu acho que esse padre gosta da nossa filha. E o Levino, né, muito piedoso, um homem muito de Deus, e não, Valda, olha, o padre, né, não é assim as coisas. Aí quando eu falei com eles, aí o Levino, um sorriso que eu nunca vou esquecer. De orelha a orelha. De orelha a orelha. Eu falei assim, olha, eu sempre pedi um homem de Deus para minha filha, eu só não imaginei que ia ser um padre. E aí foi libertador para mim, né? Porque eu tava, imagina a pressão que eu tava ali aquele dia, né? Foi. Eu não, né? Nós todos, né? Porque já sabiam que o tom da conversa ia ser a esse respeito, né? E meu pai, né? Meu pai, eu fui falar com ele. Eu acho que ele deve estar até acompanhando aí com as minhas irmãs. Mas o meu pai, ele, um homem também muito de Deus, muito sábio, ele falou assim, Júlio, sua mãe teve uma conversa comigo um pouco antes de falecer. E ela me disse para eu me preparar, porque provavelmente você deixaria o ministério porque você gostava muito da Amanda. Mas como ele fala isso? Eu não falei isso com a minha mãe. É o que a Clarice está falando aqui. Mãe tem um radar sobrenatural. A mãe tem. A Clarice, mãe tem um baita de um radar que é impressionante. De longe. As duas mães percebendo, né? E a gente ali. O fato é assim, né? Passou, acho que já tinha passado essa fase toda, já era. Isso, aí quando nós conversamos sobre isso, nós decidimos se conhecer mais, né? Falamos, vamos saber mais da vida um do outro, né? Independente da minha decisão, o Júlio já tinha se decidido a sair do ministério, né? Já. Né? Ele já decidiu. Então, já que vai sair, né? Vamos amadurecer, né? Vamos ver se às vezes o que a gente sente pelo outro, às vezes não é nem amor de irmão. E daí, quando foi em janeiro, né, de 2014, o Júlio fez a última missa. Né? Foi primeiro domingo de fevereiro, na verdade. Foi fevereiro. E daí conversamos com o bispo, né, o nosso bispo local aqui, o Dom Vicente. Ele nos abençoou, isso foi muito significativo para nós. O bispo nos chamou lá na casa dele até para conversar, nos finalmente. Um pouco antes ainda ele me chamou, encerrou a conversa. Toda a casa de bispo tem uma igrejinha lá, né? Porque o bispo também tem essa responsabilidade de rezar por todo o mundo, né? E ele tem que encontrar algum momento no dia para parar pelo menos uma hora e fazer isso. E aí ele me levou lá na capela e pediu para que eu então ficasse em oração. Ele voltava para falar comigo. Quando eu estava com o olho fechado em oração, né, pensando e muito emocionado, veio o bispo, colocou as mãos, né, e aí começou a fazer uma oração espontânea assim por mim. E aí ele, né, eu estava sentado, eu me levantei, ele me deu um abraço e ele parecia meu pai, sabe, falando comigo. Aí ele falou assim, filho, vocês serão muito felizes. E aí me contou uma história. Numa outra ocasião ela seria interessante, e de um amigo também que passou por algo semelhante, e ele falou, hoje ele é avô, e é um homem aposentado muito feliz, e vocês dois serão muito felizes se andarem sobre a proteção do Altíssimo. Amém. Né? E aí, não tinha mais, né? Eu falei, eu tô feliz, porque para mim seria uma cena traumática, a igreja se revoltar, não. Aí tomamos aí foi partir da Amanda e eu, né, uma decisão de ser muito discreto, porque muita gente nos procurou para entrevista, jornal, enfim, queriam fazer um barulho. E aí eu me esquivei, veio até canais de televisão procurar aí para poder criar notícias, né? E eu não quero.
Então foi um ano de 2014, um ano realmente sabático, né? Eu visitava a Amanda, a gente saía para conversar mais sobre a vida, se conhecer mesmo como pessoas, quais os sonhos, qual o meu projeto de vida depois do clero, né? O Levino sempre me perguntava isso, meu pai também. É aquilo, e aí? Você sai, mas e aí? A vida, você quer assumir uma família, você tem que, né, se mexer, né? Não tinha profissão. Não tinha profissão, né? Eu fui empacotador no Na supermercado. verdade, não tinha Né? nada, não tinha nada. Só tinha a roupa do corpo e um monte de livro. E eu sou muito grato aí a três pessoas, três famílias muito importantes. Quatro, contando com a minha, né? Meu pai deu muito apoio, os pais da Amanda também, e me fizeram chegar ao Vitor Divine e a Sueli, né? Que talvez vocês conheçam, muitos aí da live conhecem, e a Clarice e o Ricardo, que, assim, acreditaram um pouco em mim e, vendo uma oportunidade de trabalho, me indicaram para alguns trabalhos, né? Onde, graças a Deus, tudo Está foi até se hoje. encaixando, né? Estou até hoje com esse trabalho, que surgiu de uma confiança, acreditaram, ousaram, né? Num projeto que encanta, né? Que lida com a educação, já que eu tenho uma formação ligada à educação também, mas até esse período aí foram 2 anos e meio de desemprego, de muita luta, de às vezes não ter dinheiro para pegar um ônibus e visitar a Amanda e ir a pé mesmo ali, 1 hora de caminhada, mas eu ia. Saber fazer um currículo. Não tinha currículo, gente. Chegava nas empresas, não precisamos de catequistas, né? Mas muita oração. Então dava algumas palestras, formações, e nesse tempo, chegou o ano já um pouco mais de 2015, né? A gente então, aí já a comunidade já tinha se acostumado, que o Padre Júnior era mais padre, né? Aí assim dava pra gente sair mais como um casal de namorado de mãos dadas, ou ir para um cinema. Então a gente levou mais de um ano como uma opção nossa para não escandalizar ninguém, para todo mundo se preparar e ir devagar. E ali para frente, né, foram as bênçãos de Deus na nossa vida que nunca cessaram, né? Caminhamos, amor, para o noivado. Em 2016, o bispo segurou muito para mandar meu pedido ao Papa de dispensa da ordem, porque ele achava que poderia voltar, né? E do celibato, né? Do celibato. Mas aí ele viu que finalmente, eu falou, é isso mesmo, o Júlio não volta mais. Ele encaminhou esse pedido ao Papa, porque é interessante, né? Somente o Papa pode dispensar um padre das obrigações, né, de sacerdote, de celibato. Por quê? Em proteção a ela, no caso, que também é uma fiel católica. E aí tem na Igreja Católica o direito canônico, né? Tem os direitos e os deveres do cristão. Então, eu sendo um ex-padre, se não tiver uma análise criteriosa, psicológica, médica, que possa mostrar ali que eu estou saindo, estou saudável, estou, né, com a mente sã, corpo são, né? Eu não poderia me casar, porque, poxa, a Amanda é uma cristã católica e o Júlio se formou numa instituição religiosa. Então, às vezes a igreja toma uma decisão muito difícil de dizer assim, não, essa pessoa não é apta ao casamento, vai ser um problema. O casamento pode ser até nulo, né? Outras questões que em algum momento a gente pode voltar. Mas aí o Papa Francisco, né, no dia do índio, eu lembro bem, assinou a dispensa do celibato, foi uma coisa muito rápida, né? E primeiro ele mandou um comunicado para que eu tivesse paciência, que ele entendeu a história e nos colocássemos em oração. E que tudo ia se ajustar com o tempo e com as bênçãos de Deus. E depois de 6, 7 meses, o Papa já encaminhou a carta com as orientações, né, de como deveria proceder, e aí já me dizendo assim, olha, você está desobrigado do voto do celibato e pode, então, se casar. Aí marcamos o noivado e a vida seguiu, né? Qual foi a emoção de receber essa carta? Ixi, foi uma Nossa, festa. foi uma festa. Porque não esperávamos, eu imaginei que ia demorar muito. Né? E é aquilo, a gente não sabia quando que ia sair. E a Nem gente como. sempre conversou, olha, a gente decidiu, né, desde que começou a namorar, foi em vista do matrimônio, né, de casar mesmo. Vivemos a castidade, Nunca, né? a gente não começou a namorar, se não der certo, não, tá namorando para casar. A gente vai se conhecer, né, e a gente tem que ir moldando isso.
Não pular etapas, né? Os pais da Amanda, meu pai, sempre falaram muito isso, os tios também, né? Não pule etapa, né? Tem que ser respeitado, a gente tem que tem que traçar esse caminho. O caminho se faz caminhando, né? Minha mãe sempre falava para minha Amanda, tudo que começa errado, dá errado. Então faça as coisas direito, né? Então a gente priorizou, ó, vamos esperar aí a gente conversar, porque tinha alguns amigos do Júlio que já estavam tipo 10 anos esperando a dispensa, muito tempo. É. E a gente conversava, e se demorar 10 anos? A gente vai esperar 10 anos para casar? A gente fala, vamos esperar Vamos... 10 anos. E assim, toda missa, todo momento que a gente tinha de oração, a gente colocava isso diante de Deus, né? E falava, Senhor, tu conheces, né, o desejo do nosso coração de casar, de fazer as coisas direito, né? E as coisas foram acontecendo assim, de uma forma muito Teve um fato que eu gostaria interessante, de né? trazer. Depois a gente já estava nesse período de namoro, a Amanda me veio com um embrulho enorme, grande assim. Isso aqui é muito especial e eu acho que é a hora de eu te mostrar. Quando ela abriu, era um álbum da minha infância. Ué, mas como que isso está nas suas mãos, né? Aí a Amanda falou assim para mim: 2 semanas ou 3 antes da minha mãe falecer, a Amanda e minha mãe tiveram uma conversa. Então, a minha mãe pegou esse álbum e falou: eu sinto que eu devo te dar esse presente e isso vai ser importante para você e para o Júlio algum dia. Então receba. E aí a Amanda, nossa, tocou muito no meu coração aquele dia, né? Porque estávamos ali no namoro, já caminhando para um noivado, e a Amanda guardou esse tempo todo isso, e na hora certa ela me trouxe. Então são sinais de Deus, sabe? Minha mãe era uma mulher muito de Deus, né? Meu pai, minha mãe. E ela sentia isso, né? E, então eu vejo que desde ali já estávamos abençoados pelos pais, né? Os pais dela e meus pais. E era Isso outra marcou coisa muito. que eu falava pro Júlio, ó. Nós tomamos a decisão, mas eu só aceito namorar se tiver a bênção do pai e da mãe. A gente aprende isso de berço e aqui vale também. Que vale E também. graças a Deus eles nos abençoaram. E graças a Deus, porque passamos aí, não é, 2 anos e meio já de casados, né? Casamos aqui na igreja, aqui na Vila Arens, foi muito gostoso, né? Não deu para trazer todos que a gente queria trazer, mas reuniu a família, alguns amigos, e, e aí estamos há 2 anos e meio, já passamos diversas situações, né? Diversas mesmo. Até mesmo de mudanças que tiveram que acontecer aí de uma casa para outra e essa loucura toda, e faculdade, trabalho, e ter que me esforçar ainda mais numa profissão, né, para poder me manter firme ali num voto que me deram de credibilidade. Eu sou muito grato a Deus por tudo isso. E isso traz um amadurecimento na vida da gente, né? Então, a Amanda e eu temos um hábito de sempre tomarmos refeições juntos, de agradecer a Deus pelas refeições, e vamos transmitir isso para os filhos, sabe? Um hábito de tudo que vamos fazer, a gente conversa primeiro, né? O diálogo, né? E é o diálogo. A base disso que nos motiva muito é algo que, para nós, né, a gente aprendeu que isso é essencial no casamento. É uma palavrinha: consentimento. Você pode reduzir tudo num rito lá de casamento. A leitura, a música. Uma coisa não pode faltar, que é o consentimento, né? Então, em tudo na nossa vida de casado, a gente faz isso ecoar, né? A gente faz isso sempre. Opa, será que eu e a Amanda estamos em consentimento? Quer dizer, às vezes abrir mão, às vezes tomar decisão, às vezes descobrir que aquilo é bom para nós. Então é sempre no diálogo, né? Até porque somos uma só carne, né? Não é fácil, mas é abençoado. E é bom, porque no final das contas, às vezes um abre mão, o outro também, é um pouco difícil ali no início, mas a gente começa a enxergar que aquilo foi o melhor para a vida dos dois, da família, né? A nossa madrinha tá perguntando da cura. A amiga fez uma pergunta aí, Que já estava sobre aqui. a cura de Amanda. Então, a próxima pergunta nossa quais as curas que o amor trouxe para vocês? Várias. Nossa, muitas. Bom, mas falando do contexto da minha enfermidade, né?
eu comecei a fazer essa quimioterapia e foi sucesso a cada quimio, assim. Os médicos, eles ficavam surpresos, né, com os resultados. E daí fiz tratamento até 2017 e nos casamos em janeiro de 2018 e eu acho que assim que nós voltamos de lua de mel lá para março, o médico me deu alta, né? Ele falou assim, mano, você tá muito bem, agora não precisa mais de medicação, Sem né? químio, sem transfusão de sangue, Glória a plaqueta. Acho que foi o presente de casamento que Deus nos deu, viu? Agora só quero ver você no hospital para ganhar bebê. Foi bem assim mesmo, né? Que a gente aí ia perguntar, porque era uma preocupação nossa, né? Os filhos, né? Como vai ser isso, a saúde, né? E o médico sempre falou, isso aí a gente vai pensando por etapas. E aí chegou no ano do casamento, que a gente, né? O médico fala, ó, que venham os filhos, né? Espero ver vocês aqui agora por conta da gravidez, né? E assim vai. E é isso aí. Aí eu passo no médico uma vez por ano, né, para fazer um check-up. Os médicos falam que eu ainda tenho a doença, assim, nos exames, na biópsia ainda constam, mas não apresento nenhum sintoma, não apresento mais nada. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, teve muitas outras curas, né? O Júlio melhorou muito a ansiedade dele. Sim, porque estava muito relacionado aos sentimentos ali, né? Crise, né? Crises que surgiam. E foi isso, né? Hoje eu tenho uma vida muito mais calma, né? Mais equilibrada, digamos assim, no sentido da ansiedade, que eu nem sofro mais por isso, né? Na época, quando eu pedi, da história toda ali, eu tinha gastrite nervosa, eu tinha dificuldade para dormir, nossa, e hoje não, hoje a qualidade de vida melhorou bastante, né? E a qualidade da vida de oração também, porque a gente começa a ficar mais leve, né? A gente começa a confiar mais em Deus. Sabe Pedro, quando está andando sobre a água e afunda? Eu estava ali afundando. E aí Jesus estendeu a mão e é assim que eu me sinto agora, né? Com Jesus a gente consegue ir adiante. Minha mãe tá lembrando aqui, ó, quando eu voltei de lua de mel, eu tirei meu catéter também, O catéter. que eu tomava químio, as fusões, então já fazia 6 meses que eu não usava, então foi mais uma libertação. Eu convivo com a minha família, né? Melhorou muito também. Isso fez muito bem. Quem não conhecia a história de vocês está encantado. Quem conhecia está aqui testificando, dizendo que foi isso mesmo, e ouvindo Devem e estar botando surpresos. Bom, a gente acho que já está mais ou menos né? para o final da live, embora a gente teve, né, essas Se paradas. perdeu um pouco no início, porque teve umas Eu paradas. vou pedir a vocês que gravem, deixem gravada a live para ver se a gente consegue salvar elas para a gente, tá? Como é uma série, sequência, aí a gente gostaria de ter a história de vocês. O que a gente ia perguntar? Ah, sim. Bom, então o nome da série é Melhor é Ser em Dois. Tem sido, de fato, assim para vocês? Tem sido melhor ser em dois? Graças a Deus. Tem sim. Casar é muito bom. Ser casado é muito bom. Quando a gente está essa decisão a dois, é o consentimento, né? Uhum. A vivência do consentimento nos fez muito bem. Não só numa ideia de muito bem, mas na prática mesmo, né? Fez bem para a nossa saúde, trouxe mais qualidade de vida. Né? A minha irmã está acompanhando aí, olha, eu lembro a mudança radical, essa é uma conversão pessoal, eu estar mais presente com a minha família, né, dentro do possível, né, moramos um pouco longe uns dos outros, mas até nisso teve algumas melhoras, né? E a saúde da Amanda e o nosso convívio, ser em dois está sendo muito bom, com a graça de Deus, né? Gente, nós agradecemos mesmo por compartilhar abrir a vida de vocês na realidade, né? Compartilhar essa história com a gente. Tem algumas pessoas, como minha irmã falou, que estão nos assistindo, que já conhecem, algumas que estão conhecendo agora. Eu espero que estejam abençoando essas vidas. E isso a gente quer deixar gravado, né? Porque vai ficar registrado e outras pessoas, muitas outras pessoas, com certeza vão ter acesso a esse vídeo. E cremos que isso vai abençoar muitas famílias, muitas vidas, viu?
Tem uma pergunta aqui, para quem ainda não encontrou alguém, qual é a dica de vocês? Bom, tenha sempre fé em Deus, não se desesperar, porque às vezes a gente fala, será que eu não vou encontrar ninguém? Vai sim. Mas também estar aberto aos sinais da vida, né? Acho que é muito importante isso. Meu pai sempre dizia para mim, para as minhas irmãs, né? Eu tenho duas irmãs, uma de 18 anos e uma já casada, que tomar muito cuidado onde nós procuramos o nosso parceiro, nossa parceira, né? Então, se eu procuro alguém num bar, numa balada, é isso que eu estou procurando para minha vida, né? Se eu procurar alguém que é de Deus, está em Deus, é isso que eu vou ter para minha vida. Então, fico sempre atento a esses sinais e com muita fé em Deus, né? Sempre estar ali se apresentando bem, né? Bem, né? Isso tudo ajuda bastante. Mas tomar sempre essa humildade de procurar pessoas que agregam valores na vida da gente, né? É verdade. Isso mesmo. Fala, amor. Estão falando aqui que venha logo um casal de sobrinhos para Juju. Ah, beleza, que vem assim. Que assim seja. Deus abençoe vocês mais e mais, né? Eu sei que Ele já tem abençoado. Acho que de Amém. fato venha ou venham esses filhos, né, que possam ser criados nesse ambiente de amor, de cura, Amém. de vida com Deus, né? De estar sustentado nas mãos do Senhor, como você falou. Isso é muito lindo. Uhum. E nós esperamos ter outros momentos como esse, como eu falei na conversa que nós tivemos, né? Não virtualmente, ou até virtualmente, mas quem sabe em algum momento a gente vai estar aí em Jundiaí, viu? Não, bem, Mais do que convidados. mais que convidados. Deus abençoe vocês. Não sei se tem mais algo para falarem, fiquem à vontade. Eu acho que a gente se perdeu porque a live ela termina com a hora e aí cai, né? É isso mesmo. Mas é isso. Acho que uma coisa também que nos fortifica muito no casamento, depois a gente pode voltar a falar disso em algum momento, né? Mas a abreviação é o MOB, né? E é uma maneira que o casal tem de se conhecer melhor um ao outro e lida também com essa questão do relacionamento. Vale muito a pena um dia nos dedicarmos a esse tema também. Vale muito a pena. Quero mandar um abraço aí para a Daiane, né? Ela que mandou ali que vem os filhos, Júlia, nossa vizinha. Vizinha de pular o muro aqui. Que legal. Ai, ai. É isso, pessoal. Muito bom, gente. Deus abençoe vocês mais uma vez. E assim a gente encerra com essa história linda, essa série. Melhor serem dois. O nosso desejo foi inspirar, né? Famílias, casais, para que andem nessa parceria, como o Júlio falou, né? Encontrem a beleza de serem de fato dois. A vovó tá muito feliz. Que legal. Mas é isso aí, muito obrigada. Um abraço para todos que estão participando aí, que estão nos assistindo, né? A gente vê que tem muita gente da família de Júlio, né? E também de Amanda, né? Nós agradecemos. Amigos. E queremos deixar um abraço, né? Para cada um que está nos assistindo aí. Aí vocês encerram, porque agora vocês estão como anfitriões. Tá ao contrário. É verdade, né? Então, tchau, gente. Fiquem com Deus. Quando vocês encerrarem, vai aparecer lá a opção para vocês salvarem no IGTV. Tá bom. Legal. E Deus abençoe você. E grave sempre deixe isso no coração, né? Sempre em dois, né? Sempre o consentimento. Qualquer coisa que vai fazer, que possa ser sempre a partir dos dois, né? Deus abençoe. Amém. Valeu. Um abraço, gente. Obrigado aí. Tchau. Tchau.